Boa noite, meninas. Vamos agradecer a Deus por mais uma noite, podemos estar reunidas no santo nome do Senhor Jesus e meditando na palavra dele, né? Hoje a gente vai estar meditando 2 Timóteo, capítulo 2. É um capítulo bem fácil de digerir, né? De compreender a mensagem que Paulo transmite hoje para nós. E sem mais demoras, vamos pedir a direção do Espírito Santo, aí a companhia dele essa noite. Senhor nosso Deus, estamos aqui diante da tua presença e estamos imensamente gratas, meu Pai, pela oportunidade que temos de estarmos conhecendo mais da tua palavra e conhecendo mais do Senhor, mais do jeito que o Senhor trabalha, do jeito que o Senhor espera que a gente seja. Queremos, meu Pai, realmente seguir à risca tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E queremos te pedir que essa noite, mais uma vez, o Senhor venha trabalhar nos nossos corações, na nossa mente, iluminar, meu Pai, nossa alma, nos dando a direção a respeito de tudo que a tua palavra deseja nos transmitir. Nós entendemos que a sua palavra é viva, ela não é apenas páginas e escritos, não. Há um espírito nela. E nós estamos aqui nesse momento dependentes do que esse espírito quer nos ensinar. Por isso que o Senhor venha preparar-nos para que possamos absorver o máximo possível desse conteúdo e que ao final de tudo possamos colocar em prática, desenvolvendo assim a excelência no espírito, desenvolvendo a nossa santidade, praticando a santificação. Nós queremos, Deus, que o Senhor esteja conosco mais uma vez essa noite, assim como esperamos que o Senhor esteja conosco cada segundo da nossa vida. Mas nesse momento, nesse propósito em particular, de aprendizado da tua palavra, que o Senhor venha, meu Pai, nos rechear com a tua luz, nos rechear com a tua sabedoria. Precisamos disso, nós dependemos disso. E te agradecemos previamente porque nós temos a certeza de que ao final dessa noite estaremos muito mais sábios do que estamos agora. E temos que agradecer tudo isso ao Senhor. Muito obrigada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Vamos lá, meninas. Então, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Vamos ter assim: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Bom, ele está dando uma orientação ao Timóteo, ele continua, né? Ele começou lá em 1 Timóteo, houve uma pausa entre a primeira e a segunda carta, mas o objetivo de Paulo é preparar esse rapaz para dar continuidade ao seu legado, dar continuidade à pregação do evangelho e à formação de novos pregadores do evangelho. O cuidado de Paulo com a igreja, com a formação da igreja, e vamos entender igreja como o corpo de Cristo, né? O cuidado com a formação da igreja primitiva, né? Ele se esmera em dar detalhes para Timóteo para que nada se perca. Vamos lembrar que Paulo está escrevendo essa carta em prisão. Ele sabe que pouco tempo lhe resta, então ele está fazendo o máximo possível para passar o máximo de conteúdo possível para que Timóteo consiga replicar isso para muito mais pessoas. Bom, isso aconteceu, né? E estamos aqui, inclusive, como prova disso. Deu certo. Então, é a orientação que ele dá para Timóteo e, mais uma vez, ele se expressa a respeito de Timóteo chamando de filho. Aquele cuidado, aquele carinho, aquela estima, um verdadeiro amor, né? Não só um amor como de uma amizade, mas aquele amor puro, o amor sacrificial, o amor que realmente só existe de pai para filho. Às vezes nem existe de filho para pai, mas existe de pai para filho.
Então, quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Então, a gente vai observar que há necessidade de sermos fortalecidos. Boa noite aí, Rosa. Há necessidade de sermos fortalecidos. E Paulo entendia muito bem isso. Haverá momentos de fraqueza ou momentos em que possa existir espaço para a fraqueza. Não necessariamente a pessoa fraqueje, mas se continuar daquela forma, a pessoa pode até mesmo fraquejar. Então, ele já dá a dica. Como é que você vai se fortalecer, Timóteo? Como é que nós hoje vamos nos fortalecer? O que que nos fortalece? O que que nos anima? O que que nos dá desejo de continuar seguindo a Cristo, servindo a Cristo, obedecendo toda a vontade de Deus? O que que nos dá ânimo para continuarmos com essa missão? Justamente o que ele fala aqui, a graça que há em Cristo. Qual é a graça que há em Cristo? Que favor imerecido que obtemos em Cristo? A salvação. Então, Paulo, ele já vivia isso na pele. Estou vivendo tudo isso aqui, mas vai valer a pena, porque eu sei para onde eu vou. Eu sei o que o futuro me reserva. E aí ele está falando a mesma coisa com Timóteo. Timóteo, quando vier os momentos difíceis, lembra da graça que há em Cristo. Lembra da proposta que lhe foi feita. Lembra da salvação que há em ti. Se lembre. Isso já vai ser motivo suficiente para que você se anime e seja mais uma vez fortalecido. Daí em diante, siga com a sua missão. É o que a gente vai ver ele aqui discorrendo ao longo do texto. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Então, Paulo ele vai dizer que Timóteo ele tem que ser fiel ao que ele ouviu de Paulo. Então, diante de muitas testemunhas, ou seja, quando ele estava lá pregando, né, para a congregação de Éfeso em particular nesse momento, que é onde Timóteo está, mas poderia ser em qualquer outro lugar. Enfim, uma pregação ou pregações que Timóteo acompanhou juntamente com um povo ouvindo a Paulo, né? As pregações que ele ouviu de Paulo. Paulo diz: guarda tudo isso, não despreza, que nada disso seja perdido, seja fiel a tudo que lhe foi ensinado e transmita com fidelidade esse conteúdo a homens fiéis, com um objetivo: que esses homens ensinem a outros, também guardando a fidelidade da palavra primordial. Então, aquilo que Paulo pregou, ele espera que Timóteo pregue ipsis literi e que, para quem Timóteo pregar, essas pessoas também preguem da mesma forma, respeitando todo o conteúdo, não acrescentando nenhum pingo no i, nenhum tio a mais. Então, perceba que ele tem esse cuidado e a gente observa que o próprio Jesus ele fala que a palavra de Deus não passará. O próprio Jesus fala isso. Não, não passará nada até que tudo se cumpra. E aí Paulo diz, olha, a gente não pode ser displicente de pregar sem ser fiel a todo o conteúdo, a todo o contexto. Então, percebe que ele é detalhista com, com essa responsabilidade com a formação da igreja. Ele é detalhista, ele é muito cuidadoso. Paulo é muito cuidadoso. E ele espera que Timóteo seja igualzinho a ele. Então, se fortifique, porque você tem uma missão. Qual é a missão? Que você pregue para homens idôneos
a mensagem fielmente para que eles preguem da mesma forma para outras pessoas, né? Então, aqui a gente vê a ideia da multiplicação do evangelho, a multiplicação da mensagem da cruz. Isso aqui, pessoal, é algo que é para nós, tá? Nós temos de assimilar a palavra de Deus, transmiti-la fielmente e fazer com que as outras pessoas a quem nós transmitimos venham ensinar também. Certa feita eu estava conversando com uma evangelista e ela estava meio resistente, né? Porque ela tinha muito medo, muita timidez. E ela não conseguia acompanhar o marido já lá na frente, obreiro, né? E teve uma vez que eu cheguei e comentei com ela: poxa, se você continuar se comportando assim, você é a pessoa mais influente na vida do seu marido. Você é a esposa. Não tem ninguém mais influente. Às vezes, a palavra da esposa abafa a voz do Espírito Santo. Então, você tem uma responsabilidade muito grande no cuidado com o seu marido e com toda a sua família. Você vai ter que realmente mudar e acompanhar, inclusive, seu marido. Ele não é obreiro, você vai ter que se desenvolver, ser obreiro, ele não é evangelista. Você vai ter que também chegar nesse ponto. E por aí vai, você vai ter que ser como ele, né? Caso você queira ah, que a sua família continue de pé e feliz, servindo a Cristo. E achou interessante, alguns anos se passaram e ela foi atender uma senhora. E aí ela chegou e repetiu essas palavras: olha, se a senhora ficar assim, a senhora vai atrapalhar o desenvolvimento do seu marido. E, coincidentemente, mesma situação. O marido da senhora é obreiro, ela ainda não. E aí ela foi dar a orientação, como ela recebeu. Funcionou para a vida dela, que inclusive hoje ela é obreira também, e ela estava passando para frente. Então, isso é só um exemplo. E isso é muito bacana. A gente, como discipulador, né? A gente, como quem ensinou, a gente fica alegre quando a pessoa que aprendeu passa para frente. Imagina como Paulo ia ficar muito entusiasmado, muito contente de ver o seu filho na fé fazendo as mesmas coisas que ele e dando fruto. Qual seria o fruto? De outras pessoas serem iguais a ele, né? Isso aqui é totalmente para nós, certo? Essas duas cartas são para aquelas pessoas que se colocam na condição de servas do Senhor. Então, Paulo, ou melhor, Timóteo teria a responsabilidade, o compromisso ainda de selecionar os tais homens idôneos, homens de boa reputação, homens que não tivessem do que se envergonhar, homens fiéis à palavra de Deus, fiéis à igreja, fiéis à sua família, de bom proceder, de bom comportamento, homens regenerados pelo Espírito, homens transformados pelo Evangelho. Então, ele ia ter ainda que ter esse trabalho de procurar essas pessoas, separá-las, esperar que elas também aceitassem o chamado, separá-las, ensiná-las, doutriná-las, então fazer delas novos discípulos. Isso é responsabilidade nossa também. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Quais são os sofrimentos de Paulo? Todo e qualquer sofrimento que ele está passando depois que conheceu a Cristo é pelo Evangelho. Então, quando ele fala participa dos meus sofrimentos, é viva o Evangelho, pregue o Evangelho. E você vai participar dos mesmos problemas que hoje eu estou passando. Você também vai passar por eles. E, com certeza, Timóteo foi perseguido, Timóteo deve ter sido execrado, Timóteo pode ter sido martirizado, não tenho certeza, não procurei saber a respeito, mas ele pode ter sido martirizado, é muito provável que isso tenha acontecido.
porque os cristãos foram muito perseguidos naquela época em Roma, né, com a morte de Paulo, a morte de Pedro, né, a morte de João, os primeiros apóstolos, como é que se diz? A perseguição ficou cada vez mais acirrada. Não só acirrada, se tornou muito violenta, né? De matar-se cristão com requintes de crueldade, apenas pelo puro prazer e deleite dos imperadores romanos. Então, ficou uma coisa assim muito agressiva. É capaz que Timóteo tenha vivido isso também, certo? E ele fala: participa dos meus sofrimentos, participe das consequências de viver o evangelho, de viver pelo evangelho, de viver para o evangelho. Participe como um bom soldado de Cristo. Um soldado faz parte de um exército, tem uma missão, e missão dada é missão cumprida. Mas não é qualquer exército, não é um exército humano. Estamos falando do exército de Cristo, do exército do Senhor, de um exército que não pode vacilar no sentido de perder a sua espiritualidade ou de guardá-la, porque verdadeiramente a arma do soldado de Cristo é a sua condição espiritual, é a sua vida espiritual que vai se refletir na sua vida material. Até o semblante da pessoa reflete o estado da sua alma, sua condição espiritual. Então ele tinha que ter esse cuidado de ser um servo completamente dedicado à obra de Deus. Nenhum soldado em serviço, soldado que está aposentado, não, isso não serve para nada. Nenhum soldado que está em serviço, atuante, praticante, se envolve em negócios desta vida. E os negócios desta vida pode parecer que é a nossa vida secular. E não é isso, porque não tem como termos apenas vida espiritual nessa terra, nessa vida. Não tem como. Nós temos necessidades materiais e temos uma vida secular. Não que nós sejamos seculares, impuros. Não. Nós não nos conformamos com esse século. Não. Mas vivemos uma vida secular também, porque estamos inseridos nesse planeta, nessa carne, nessa cápsula aqui, cápsula da alma. Nós estamos envolvidos e temos necessidades materiais. Então, você não vai poder deixar, por exemplo, de trabalhar. Você não vai poder deixar de estudar. Você não vai poder deixar de fazer inúmeras coisas. Mas não é isso que impede o seu bom combate, a sua boa militância, o bom desempenho do seu serviço. Não é a vida secular que atrapalha, é você não priorizar o que é prioridade. Estamos aqui no 2 Timóteo 2 e nesse momento estamos no verso 4. Então, nós não temos a obrigatoriedade de abandonar essa vida secular e simplesmente viver para Cristo. Porque alguém vai precisar te alimentar, te vestir, você vai precisar morar, etc, etc, etc. E nem todos somos pastores e esposas de pastores da Igreja Universal, que são alimentados pela igreja, né, suportados pela igreja. Nem todos. Mas nós temos uma vida espiritual, nós temos um ministério pessoal
e nós temos de desenvolvê-lo sem embaraços. Então, o que significa realmente esse verso? É de você fazer o seu melhor para a propagação do evangelho sem você perder o seu foco. Aí a pessoa trabalha muito, está começando agora a vida, está construindo patrimônio, tem que comprar casa, tem que comprar carro, tem que terminar os estudos, tem que abrir os negócios, tem que abrir a empresa, tem que trabalhar mais para o patrão recompensá-lo, promovê-lo, enfim. E se, por exemplo, ele apenas se atentar para essas coisas, ele pode acabar suprimindo um tempo que seria para ser dedicado a Cristo, a Deus e a sua obra, a obra de Deus. Mas aí ele acaba entulhando todo o seu tempo com outras coisas que não o evangelho. Então, a ideia de não se embaraçar é você não fazer com que isso te atrase. Imagina uma coisa embaraçada, seu cabelo embaraçado. Quando seu cabelo está embaraçado aqui no mundo, todo mundo já teve cabelo embaraçado, né? Aí você vai lá passar o pente, passar a escova, a coisa não vai, né? Não passa, não machuca até. Você tem que parar aí desembaraçando aos pouquinhos para o negócio ficar certinho no lugar. Então, o se embaraçar é você ter impedimentos, você acabar se envolvendo com coisas que te impeçam de trabalhar para Deus. Então, é nesse sentido aí que ele fala. Então, vocês não se embaraçem com as coisas desse mundo. Quem quer realmente servir, né, não é qualquer soldado, é o soldado em serviço. Você quer servir? Então, não se embarace. Você não vai deixar de trabalhar, você não vai deixar de ir para a escola, você não vai deixar de cuidar de seus filhos, você não vai deixar de sair com seus amigos, você não vai deixar de participar dos encontros de família, não, você não vai deixar nada disso. Mas não deixe que isso te sufoque. Tem uma pessoa mesmo que eu conheço que a família não pode bater o dedo. Abandona tudo, toda a responsabilidade, compromisso com o qual já se comprometeu, abandona tudo e vai ter com a família. Isso é você se embaraçar. Não, é uma vez na vida, beleza, isso não é embaraço. Não é todo final de semana, isso é embaraço. Então, conseguem compreender o que é embaraço? É aquilo que te impede de desenvolver o seu evangelismo, a sua dedicação à obra de Deus. Então, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Quem nos recrutou para fazer a obra de Deus? O próprio Deus, né? Então, nós vamos desempenhar o nosso melhor para que ele esteja agradado. Vamos agradar o nosso pastor, vamos agradar o nosso coordenador, o nosso líder. Não, a gente tem que ter em vista que o que a gente vai fazer é agradar ao nosso Deus, agradar aquele que nos deu a oportunidade de servi-lo. Porque antes nós estávamos mortos em nossos pecados, desprezados, largados pelo mundo, pisoteados por Satanás. E agora não. Nós temos vida, nós temos saúde, nós temos tudo, inclusive esperança de vida eterna. Pô, no mínimo, você vai dever essa gratidão para Deus, no mínimo. Isso aí, ó. Rosa dizendo aqui, né, que ela é o contrário. Se tem cerveja, cigarro, fofoca, palavrão, ela corre logo de sair, se mete, arruma um compromisso com a igreja e diz que não pode se envolver com essas coisas, justamente priorizando e se afastando do mal, né? Se desviando do mal, como Jó fez, né?
Então, minha pessoa é cara, um custo altíssimo. Não vou para me sujar por aí. Tá certinho, tá certinho. Caminho certo. Então, vamos lá. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Então, quando ele fala de ser coroado, estamos falando de um ambiente onde existiam os Jogos Romanos, super famosos. Jogos Olímpicos, que daí foram derivados, né? Super famoso. E aquele que era o vitorioso, ele ganhava uma coroa feita de folhas de louro. Aquilo para ele era como se fosse hoje a medalha, né, que a gente carrega lá, medalha de ouro, de prata, de bronze. Pronto. Eles ganhavam uma coroa, e ele diz, olha, só quem recebe essa coroa é o vencedor, tá? O segundo lugar foi o primeiro que perdeu. Não ganha nada. Quem recebe a coroa é o vencedor. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Não basta ser vencedor, tem que vencer seguindo as regras. Timóteo, não basta você ser um bom cristão, não basta você ser um bom servo, você também tem que seguir todo o mandamento de Deus. Para que você venha a ser coroado, a coroa da vida, a coroa de glória. Para que você receba essa coroa, você tem que se empenhar, tem que ser o melhor, tem que chegar em primeiro lugar, você tem que ser o vencedor. E, obviamente, você não pode quebrar as regras. Então, se Deus disse não minta, não minta. Se Deus disse não trapacei, não trapacei. Se Deus disse não adultere, não adultere. Siga as regras e seja feliz. Vai dar certo, você vai chegar em primeiro lugar, porque você não vai se embaraçar com as coisas dessa vida. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Interessante que Paulo é específico. Não é o lavrador, é o lavrador que trabalha. É aquele que ficou encostado. Não. É aquele do Bolsa Família. Não. Do Fundo Rural, da assistência. Não. O trabalhador, o lavrador que trabalha, esse merece ser recompensado. Na verdade, os primeiros frutos lhe pertencem, ele pode usufruir. Então, a ideia de Paulo, ao falar sobre a participação dos primeiros frutos, é a alegria que ele vai ter de ver, por exemplo, a igreja desenvolvendo. Quando a igreja desenvolve, e aqui estamos falando de pastores, né? Aqui, bem específico, Timóteo, pastor. Se a igreja desenvolve, a igreja cresce, há de convir que as ofertas crescem e o dízimo cresce, certo? Quem deveria ser o primeiro a usufruir disso? Os próprios pastores. Nada de errado. Paulo concorda plenamente com isso. Os pastores estão vivendo para aquela obra. Não tem problema nenhum que eles também sejam os primeiros a serem satisfeitos com o que a obra vai angariar. Dá para perceber isso aí? Então, vai lá o dízimo, vai lá a oferta. É recurso, é dinheiro. Mais claramente, dinheiro. Quem vai se utilizar desse dinheiro? Primeiramente, o pastor, para suas necessidades e suas extravagâncias também? Não, aí já seria abuso. Suas necessidades e depois necessidades da própria igreja, né? Aquilo ali vai ser usado para a própria igreja. Assim Paulo recomenda. E aí ele diz: o primeiro a participar dos frutos, que seja o lavrador que trabalha.
O encostado, não. Se a gente pensar isso aqui no âmbito espiritual, espiritualizando a palavra, ele está sendo objetivo. Vamos, tira da objetividade, vamos espiritualizar a palavra. Então, você, nós, que trabalhamos em favor do reino de Deus, né? Nós que vamos viver para Cristo e morrer em Cristo. Por que morrer em Cristo? Porque a gente morreu confiando em Cristo, né? Crendo em Cristo. Seremos os primeiros a provar dos céus. Concorda? Seremos arrebatados em um dado momento, Jesus volta, estamos aqui na expectativa, seremos arrebatados, primeiro os mortos em Cristo, depois aqueles que estão vivos em Cristo, e iremos para o céu. Seremos os primeiros a experimentar os frutos do nosso trabalho. Qual será esse fruto? Para mim, galardão no céu. Seremos os primeiros. Aquele lavrador que trabalha. O omisso, esse daí não vai ter essa regalia. A gente já viu ele falar isso lá em Coríntios. Pode até ser salvo, 1 Coríntios. Pode até ser salvo, mas sem fruto, não vai ter galardão. Aquele que trabalha vai ser o primeiro a participar dos frutos. Isso aqui apontando para o arrebatamento. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão de todas as coisas. Então, Timóteo possivelmente não entenderia todas as coisas nesse momento de uma vez só. Até porque, menino novo ainda, sem muita experiência, sem malícia da vida. Mas a expectativa é que o próprio Deus vai revelar essas coisas ao passar do tempo para Timóteo. Timóteo vai revelar essas coisas para todos aqueles homens idôneos, para aqueles também. Entendeu, né? Um efeito cascata. Lembre-se de Jesus Cristo. E quando ele fala desse lembre-se, não é que haja a possibilidade de Timóteo esquecer. Não, não há essa possibilidade. Nós aqui está repreendido, mas vá lá que alguém desvie. Você pode até desviar, mas você não vai esquecer de quem é Cristo. Não vai esquecer. Então ele chega e fala: lembre-se de Jesus Cristo, não porque ele esqueça, mas para que fique fixa a ideia em Timóteo: olha, é por Cristo, é por Cristo, é por Cristo. Se você tem isso em mente, toda e qualquer dor que você passe nessa terra faz sentido, tem proveito. Todo e qualquer sofrimento pelo Evangelho de Cristo não é nada diante da glória que nós vamos obter. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Meu evangelho. É o evangelho de Paulo? Não, não é o evangelho de Paulo. É o evangelho que Paulo prega, que é o evangelho de Cristo. Então, segundo o evangelho de Cristo, onde ele foi ressuscitado, nós também ressuscitaremos. E que isso seja motivação para continuarmos de pé, para a gente continuar servindo a Deus, para continuar dedicando a Ele o nosso melhor, né? Que nem aqui agora, a gente não dormir em pé ou sentado, a gente continuar aqui, buscando aprender, buscando a face de Deus, né? É por Ele que estou sofrendo até algemas, provando que nesse momento ele está preso. E tudo indica que na prisão Marmetina, que ficava lá em Roma. É por ele que estou sofrendo. Por quem? Por Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, o descendente de Davi. Sofrendo algemas como um malfeitor, como um bandido, né? Como um vagabundo. Estou aqui preso como se fosse um homicida, como se eu tivesse praticado um crime. Mas a palavra de Deus não está algemada. E a palavra de Deus nunca estará algemada.
a não ser que os servos de Deus se calem. Aí, se for necessário, Deus vai suscitar das pedras filhos para si, para que continue sendo pregado o evangelho a toda criatura até os confins da terra. É melhor que nós não nos calemos, né? E continuemos pregando a verdade. Paulo, preso, estava lá escrevendo cartinhas, ou pelo menos ditando-as, mas ele não estava deixando retida a palavra de Deus. Os ensinamentos que ele tinha aprendido do próprio Cristo, ele estava aqui transmitindo, né? Ele estava ensinando e orientando a Timóteo que ensinasse aos demais. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos. Por que eleitos? Existem aqueles que são preferidos? Existem os escolhidos de Deus? Não. Eleitos por aqueles que aceitaram a mensagem da cruz. Ponto. Não tem nada de extraordinário, não tem predestinação, não tem Deus botando a mão no livre-arbítrio da pessoa e selecionando ela, ainda que ela não queira. Não, não é assim. Os eleitos foram aqueles que aceitaram a mensagem da cruz. Você aceitou? Pronto, você é eleita. Foi eleita por Deus, digna de entrar no céu pela sua fé, porque você creu. Para que também eles obtenham a salvação, que está em Cristo Jesus, com glória eterna. A salvação não é só para esse mundo, não é só para sair das grades, não é para sair dessa prisão, Timóteo. Não, é para ter vida eterna. O objetivo, Timóteo, de nós estarmos aqui sofrendo essas algemas, sofrendo essas dores, as perseguições e blá, 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 é que a gente possa salvar muitas pessoas. Muitas, muitas, Timóteo, bota isso na sua cabeça. Muitas pessoas. Fiel é esta palavra. Que palavra? Aí ele vai dizer: se já morremos com ele, Cristo, também viveremos com ele. Se perseverarmos, então há uma condição. Se perseverarmos. Se a gente não perseverar, não seremos eleitos. Não existe predestinação. O que existe é uma decisão de aceitar a Cristo e de perseverar em persegui-lo. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. O ser humano pode ser infiel, pode dizer que ama Cristo, como hoje a gente evangelizando, algumas pessoas, não, eu já servi a Cristo, eu perguntava, já frequenta alguma igreja? Aí a pessoa, já foi batizada nas águas? Sim. E aí hoje? Não, estou afastado. A pessoa foi infiel. Ok. Seres humanos podem fingir-se eleitos de Deus. Porém, eles podem desistir de perseverar e se afastarem dos caminhos de Deus, demonstrando a sua infidelidade. Porém, Deus permanece fiel. Ele continua oferecendo salvação para todo aquele que crê. Você crê? Pronto, está salvo. Você crê? Beleza, está salvo. Deixei de crer. Problema seu, perdeu a salvação. Existe uma condição, né? Existem doutrinas dentro, né, do evangelho de hoje. Não é nem legal falar evangelho, né? É melhor falar dentro da igreja evangélica atual, que o evangelho não muda. Mas dentro da igreja evangélica atual, a gente tem doutrinas onde se acredita que existe uma eleição dos salvos. Independente da pessoa escolher, ela vai ser salva ou não, porque Deus decidiu ou não. É uma graça irresistível. Se Deus escolheu, você não pode resistir. Bom, está aqui Paulo falando. E antes de ele dizer essas palavras, ele fala assim, né? Verso 11. Fiel é esta palavra. Fiel. Não é uma palavra mentirosa, não veio da minha cabeça. Isso aqui veio do próprio Cristo. Se já morremos com ele,
também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Lembra? Milênio, vamos reinar com Cristo. Se o negamos, por sua vez, ele nos negará. Chegará o dia do grande juízo final, onde estaremos diante do tribunal de Deus. Esperamos não estar lá. A gente vai passar pelo tribunal de Cristo, já falamos sobre isso, é outra história. Não vamos para o juízo final, porque nós já teremos sido justificadas. Justificadas. Mas aquele que negar, quando chegar diante do tribunal, precisar do advogado, Cristo vai dizer: não, não te conheço. Você me negou, eu também vou te negar. Tá? Plantou, colheu. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Por quê? Porque ele é fiel e imutável. Relembre de todas essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Se você está pregando verdadeiro testemunho, relembre todas essas coisas. Seja fiel, percebe a insistência dele em não alterar o contexto, em não alterar a palavra, não mudar os ensinamentos, não acrescentar alguma coisinha que ele acha que faltou. Não. Prega o que você aprendeu. Relembre a todos estas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras. Então, se esse testemunho aqui é um só e é o verdadeiro, qualquer outra palavra que venha é para ser rechaçada, para evitar brigas e confusões. Ponto final. Ah, começou a ter conversinha, para a conversinha, não se mistura, e se continuar dentro da igreja perturbando, elimina, envia a Satanás. É assim que ele fala? O que é enviar a Satanás? Entregar a Satanás, deixar no mundo, tirar da igreja e largar no mundo. O mundo jaz do maligno. Então, se a pessoa não aceita o governo de Deus, o governo do Senhor Jesus Cristo, então quer viver o governo de Satanás. Não tem por que estar dentro da igreja, porque a igreja é de Cristo. Ah, mas eu quero ficar e continuar fazendo as coisas do mundo. Não, quem pertence ao mundo é do mundo, então vai ficar no mundo. Paulo é bem radical. Está errado, não, né? Isso preserva a saúde da igreja. Hoje nós relevamos muitas coisas dos membros, talvez porque também as igrejas cresceram demais. Não, não imagino que naquele tempo existissem congregações com mais de 1.000 pessoas, com mais de 2.000 pessoas. A gente vê que na pregação de Pedro, 3.000 pessoas aceitaram o evangelho, mas eram 3.000 pessoas de várias partes do mundo que naquele dia estavam ali reunidas por uma comemoração, por uma festividade. Receberam a palavra, cada uma voltou para o seu lugar, mas não era uma igreja formada de 3.000 pessoas. Eu não imagino que fossem igrejas grandes, de repente igrejas de 100, talvez 200 membros, 300, ficava uma coisa mais fácil de organizar. As igrejas hoje são muito grandes, inchadas, a pessoa não tem, o pastor e sua equipe, às vezes não tem nem condição de dar conta, de cuidar de cada membro individualmente. E aí sempre vai ter no meio do trigo o joio, plantado pelo próprio Satanás. Não é joio, ou melhor, não é trigo e não faz parte da igreja. Foi plantado por Satanás, tem que ser extirpado. Ah, quem faz isso é o Espírito Santo. Verdade. E aí, de repente, baseado nessa palavra, a gente acaba se acomodando e permitindo que pessoas muito impuras permaneçam no nosso meio. E a maioria delas acabam contaminando muitas pessoas boas, realmente filhos de Deus, mas que contaminados acabam retrocedendo na fé. Isso acontece muito. Tenho certeza aí que vocês, só de pensar, já levaram aí os 5 exemplos mais ou menos. E é verdade, isso acontece. Pois bem, procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Falava isso outro dia para um evangelista. Olha, você tem que manejar a palavra. Não, eu leio, mas você lê, mas você não compreende. Então, isso não está sendo suficiente.
lê a palavra, na hora que se pergunta, né? Qual o primeiro pecado relatado na Bíblia? E você chega e fala, poxa, foi Caim que matou Abel? Ah, difícil. Então, não leu, né? Passou por cima da palavra. Senhor, só para usar um exemplo bem bobo. Então, você é obrigado a conhecer toda a palavra? Paulo está dizendo que sim. Deveríamos conhecer toda a palavra e manejá-la bem. O que é se manejar bem? É sair citando as escrituras à torta e à direita? Não. É diante de uma situação, você saber que palavra usar, que texto usar. Você abrir a Bíblia, se for o caso, e mostrar para a pessoa: olha, isso aqui cabe muito bem o que você está vivendo. Você está com depressão? Olha só o que Deus fala sobre a nossa alma. E olha só quem é o remédio para a cura da alma, né? Ah, não, você está com problema familiar. Caramba, a gente tem um exemplo aqui incrível. Olha só, fulano, ciclano. Né? Então, essas coisas que a gente pode usar no dia a dia com o povo para ensinar. Mas se você não conhece a palavra, fica a sua palavra contra a palavra da pessoa. Não, mas você tem que devolver o dízimo. Mas por que você tem que devolver o dízimo? Eu não vou devolver o dízimo, eu não quero devolver o dízimo. Não, mas o pastor disse que tem que devolver o dízimo. Não, então a gente tem que pegar a palavra, pegar as passagens que tem falando sobre o dízimo, as bênçãos do dizimista, vai lá e mostra para a pessoa. Pronto, aí não tem como. Olha, sua oportunidade está se acabando. Jesus está voltando. Aonde está escrito isso? Está aqui, ó. Então, obreiro que maneja bem a palavra. Então, sim, você tem que conhecer a palavra direitinho, para não ter do que ser envergonhado, inclusive. Né? Tem algumas denominações, algumas congregações, e por que não dizer seitas, que deturpam a palavra para beneficiarem a sua ideologia, o seu modo de enxergar a Bíblia ou a vontade de Deus. O pessoal ali, por exemplo, da Adventista. Uma vez eu fui era uma festividade da Igreja Adventista. E fui justamente com uma amiga, porque eu estava querendo trazê-la para a minha igreja. E aí ela falou: não, eu vou na sua, você não vem na minha? Não, não, tudo bem, eu vou na sua. E aí teve um evento, ela falou: você vai? Vou sim. Queria ir, inclusive, para conhecer a forma deles argumentarem, para quando eu argumentar com ela, pegar a palavra e mostrar para ela. E aí, eles conseguiram provar, usando a palavra, pegando versículos soltos, né, ao longo de toda a palavra, versículos soltos, eles conseguiram chegar, eles conseguiram mesmo fazer uma linha de pensamento lógica, parecia muito lógica, de que só quem vai ser salvo é o adventista. Lógica, usando a palavra. Bom, depois eu cheguei e refutei cada um dos argumentos dele. Por quê? Porque eu tinha um conhecimento mais aprofundadozinho da palavra. Não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Mas eu chegava e falava, olha, isso aqui não é isso que ele está falando. Isso aqui é isso, é isso. Ó, isso aqui não, isso aqui não é isso. Ó, isso aqui não é isso. E o selo do Espírito Santo não é o sábado. O selo do Espírito Santo é o Espírito Santo dentro da pessoa. Não é o sábado. Então, se você não conhecer a palavra, você pode ser enganado por falácias, entendeu? Por coisas que as pessoas acreditam da maneira delas, mas não é o que a palavra fala. Paulo mesmo ele chega e diz: olha, não existem dias, não existem festas, não existe mais nada disso. Isso faz parte da lei, né? Se referindo às festas judaicas, Páscoa, essas coisas, né? O dia da lua nova, o dia da colheita, a festa do tabernáculo, o sábado. Não, essas coisas não existem mais. Não importa mais. O que importa agora é que todo dia você adore a Deus. Não existe mais um dia para você adorar a Deus. Todo dia é dia de adorar o Senhor. Tem uma música até que fala assim, bem bacana. Todo dia é dia de adorar o Senhor. Não tem mais agora um dia. Não é o domingo, não é o sábado.
São todos os dias que o cristão tem de vida. Acorda agradecendo mais um dia de vida e dorme agradecendo tudo que ele recebeu, toda a bondade de Deus na sua vida. Ponto final. Né? Então, evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, né? As conversinhas besta, piadinha, piada de duplo sentido. Evite, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Então, em vez de estarem se santificando, pelo contrário, estão se afundando mais ainda na lama, no lodo do pecado. Não sei se vocês já entraram em um lamaçal. Eu já passei por uma experiência como essa. Eu entrei num. Aquilo não é um manguezal, mas parecia um manguezal. Eu acho que a palavra mais certa era um lamaçal mesmo. Né? E parecia muito firme por cima. Tinha aquelas cascas de solo, que nem a gente vê, tipo, da seca do Nordeste, a gente vê aquelas placas de barro, né? Desenhando o chão de seca. E aí tinha essas placas, só que não era de barro, né? Era de areia. Tinha essas placas secas. E eu pensei, pô, isso aqui é um chão sólido, firme. Eu vou andar por aqui. E aí eu comecei a sentir uma umidade. E aí o pé afundou um pouquinho, o pé afundou mais um pouquinho. E eu fui andando, não vai dar para eu chegar ao outro lado. Era uma extensão assim de, sei lá, uns 3 metros, 4 metros. Dá para chegar do outro lado. Meu irmão, quando eu cheguei no meio do caminho, já estava atolado. E para você sair do atolamento, que sacrifício, que sacrifício. Na época, meu marido estava junto, meu marido era bem gordinho. E ele ficou atolado até aqui o peito, a gente entrando em desespero, lugar que não tinha sinal de celular, não tinha quem gritar, não tinha socorro, não tinha nada, e você lá se atolando. Pois bem, foi uma coisa desesperadora. Olhando para cá, para um sentido espiritual, a pessoa se afundando ainda mais no pecado é desesperador. Não é à toa que muitas pessoas que vivem no pecado não acreditam que para elas possa existir a possibilidade do perdão de Deus. Elas não acreditam que possa existir essa possibilidade, porque elas estão afundadas, atoladas. E para sair de lá, para abandonar a bebedeira, as más amizades, a prostituição, né, os vícios, é complicado, é pesado. E aqui ele está falando particularmente dos falatórios, das conversas que não levam a nada, das contendas, as brigas por conta de ideologias. Não leva a nada. Ele fala assim: evite. Você percebeu que começou a desviar a conversa, acho que nem Rosa falou aí, opa, peraí, eu tenho que lavar um banheiro, né, eu vou ali carimbar um jornal, dá o ninja. Não se envolve, evite. Igualmente, os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Quando eu falo que uma pessoa mal intencionada dentro da igreja pode fazer com que filhos de Deus sejam perdidos, caiam na fé, isso não é brincadeira. Isso é verdade. Acontece. A gente vê isso aos cachos, aos montes. Estava conversando outro dia, foi essa semana, semana passada, sei lá, conversando com um rapaz que ele é de uma determinado bairro, né, da nossa igreja. E aí ele falando, Lília, daquela época que você passou por lá, não tem mais nenhum obreiro de pé. Quem não caiu, saiu. Para não dizer que não tem, tem um. Pô, na época tinha mais de 100 obreiros. Era absurdo. Enfim, você permanecer não é para qualquer um. E você permanecer com a mente sã, aí é que é um processo seletivo maior ainda.
Isso a gente tem que guardar na mente, povo lindo. Estamos vivendo um processo seletivo, onde a premiação não é passar de ano ou entrar no vestibular, entrar numa faculdade, entrar num emprego, passar num concurso. Não, é para entrar no céu. Então a gente tem que realmente blindar nossa mente, blindar nossa fé. Blindar, e quando a gente fala de blindagem, né, um carro blindado é um carro que recebe tiro e nada acontece com ele. O interior dele continua inabalável, inabalado. Isso é blindagem. Então, vem de lá o pensamento do inferno, a seta inflamada do maligno e não faz nenhum efeito por dentro, na essência da pessoa. A fé da pessoa continua imaculada, os bons olhos, a consciência pura, né? Tem que blindar. A gente tem que blindar a nossa fé, blindar a nossa alma, porque a gente está passando por um processo de seleção rigorosíssimo, porque a gente vai entrar no céu. E seremos aqueles que vamos provar dos primeiros frutos, porque a gente vai entrar no céu antes de muitas outras pessoas. A gente vai entrar antes de muitas outras pessoas, ou muitas outras almas, né? Podemos dizer assim. Então vamos lá. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, né? Quem já teve um parente aí que teve câncer, um amigo, sabe como é destrutivo. O câncer ele cresce, o câncer não morre, né? Quem tem aqui um conhecimentozinho sobre o que é o câncer. Câncer são células do ser humano que em algum momento elas não conseguem mais morrer. Elas se tornam imortais e elas se tornam disfuncionais. Então, o objetivo dela era proteger a pele. Não, ela agora vai destruir a pele. Não, o objetivo era fazer parte do sangue e levar oxigênio para outras partes do corpo. Ele agora não faz mais isso. É uma célula que vai ficar doente, ela não consegue mais levar oxigênio, mas ela vai se replicar e ela vai entupir aquele sistema circulatório. Né? Então, enfim, é uma célula que ela não sofre apoptose, ela não morre, ela continua lá e ela começa a crescer e desenvolver, nada mata aquela desgrama, ela só faz crescer, só faz crescer. E para crescer, ela vai comendo tudo que tem do lado, porque ela precisa se alimentar. Assim como uma célula normal do organismo precisa se alimentar, precisa de nutrientes, precisa de vitamina, precisa de proteína, precisa de tudo, oxigênio, precisa de outros gases, inclusive, precisa de tudo. Pronto, a célula do câncer também. Ela tem vida própria. Né? A diferença é que a célula do corpo humano, ela tem um tempo de vida. Tá? Por mais longo que seja esse tempo, é um tempo, não é para todo sempre. E por isso, inclusive, o corpo morre. Né? O câncer não, meu irmão. Se você não for lá arrancar ele fora, ele continua crescendo e destruindo. Então, Paulo faz essa comparação, é uma comparação apavorante. As consequências de um elemento infiltrado, um mau elemento, uma semente do mal infiltrada no meio do corpo de Cristo, isso é um problema terrível. A linguagem deles corrói como um câncer. Não está dizendo aqui que matou, que deu um tiro, né? Está falando que a linguagem, o que saiu da boca deles, destruiu a fé das pessoas. A linguagem, né? O que saiu daqui, ó, perturbou a mente e comprometeu a salvação dos filhos de Deus. Além disso, a linguagem deles corrói como um câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto. De quando em quando Paulo cita nomes. Por que Paulo acha tão importante citar esses nomes? Porque para que fique registrado que essas pessoas não podem fazer parte da congregação. Essas pessoas não podem fazer parte do seu ciclo de amizade. Essas pessoas não podem fazer parte do ciclo de pessoas que te influenciam. Porque nós todos somos influenciados. Nós costumamos dizer, não, ninguém me influencia, minha cabeça só é guiada por Deus. Mentira! Todos nós somos influenciados.
Todos nós somos influenciados. Nós escolhemos por quem somos influenciados. O que importa é que a gente escolha as melhores influências, os melhores pregadores, as pessoas mais santas, mais puras, né? As pessoas onde você vê que realmente ali tem verdade. Você tem que fazer esse processo de seleção, porque sim, você é influenciável e pessoas vão te influenciar. O meio que você está vai te influenciar. Ponto final. Então, o Himeneu e Fileto deve ser execrado, Timóteo. Não deixe esses caras encostarem no nosso povo santo. Não deixe. Se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. Quando você pega e fala que a ressurreição já aconteceu, pronto, você matou a fé da pessoa. Se tudo que animava a pessoa a continuar vivendo nesse mundo uma vida segundo os princípios de Deus, segundo os princípios cristãos, tudo que ela fazia é para alcançar a vida eterna. Já aconteceu a ressurreição? Pô, então não precisa mais. Não tem mais ressurreição? Então eu vou morrer e acabou. Não, não aconteceu a ressurreição. Isso ainda está por vir. Isso ainda não aconteceu hoje. Quem foi ressurreto foi Cristo. Os outros que ressuscitaram já morreram. Cristo vive até hoje e vai viver para sempre. E chegará o nosso dia. É essa ressuscitação de que Paulo prega. Aqueles que ressuscitaram para a vida eterna. Houve histórias de pessoas, histórias não, creio que fatos. Tanto na Bíblia a gente vê isso relatado no Antigo Testamento e no Novo Testamento, pessoas que ressuscitaram. Cristo, quando ele morre, dá o seu último suspiro, sepulcros são abertos e pessoas que estavam mortas são vistas de novo. Tranquilo, ressuscitaram. Só que essas pessoas depois morreram e depois ninguém mais ressuscitou. E o que a gente está vendo é que pessoas acreditaram que aquela primeira ressurreição igual a de Cristo já foi, já aconteceu. Já passou um tempo, pelo menos uns 30, 40 anos, que Jesus Cristo foi crucificado, que aquelas pessoas ressuscitaram, e agora ninguém mais ressuscitou, pelo contrário, aquelas pessoas também já morreram, algumas delas, ou todas, e a gente está aqui vendo que já passou. Pronto, matou a fé da pessoa. Matou a fé. É uma conversinha que destrói a fé da pessoa. Então, se eu não vou ressuscitar mais, né? Então, comamos, bebamos, vivamos e morramos, porque nada mais importa. Então, eles se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu e estão pervertendo alguns em sua fé. Eles estavam tendo êxito. Eles estavam sujando corações, maculando fé e fazendo com que pessoas caíssem da fé. Será que essas pessoas voltaram daquele tempo? As vítimas de Himeneu e Fileto, será que alguma delas voltou, ou todas? Será que elas voltaram à fé original, pura? A gente não sabe, né? Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. E Himeneu e Fileto não está nesse rol. E se afaste da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Se afaste dessas pessoas. Você professa o nome do Senhor, se afaste de quem fala o contrário. Se afaste de quem se comporta como anticristo, né? Prega aquilo que Cristo não pregou. Desfaz daquilo que Cristo falou. Só em Cristo está a verdade. Tudo mais é blá, blá, blá. Se vocês forem pegar a ideologia, né? Os princípios do espiritismo, você vai ver que eles acabam catando uma coisa ou outra na Bíblia. Mas o princípio do espiritismo é maléfico, é satânico, onde você não precisa de Cristo para você ser perdoado dos seus pecados ou para pagar os seus pecados com a morte dele.
Você não precisa de Cristo para crer numa vida eterna. Você não precisa ter fé no sacrifício de Cristo. Você vai ter outra vida, vai ter uma, duas, você vai ter milhares de vidas. É satânico. E pessoas que acreditam nisso, com certeza, estão longe de Deus. Longe de Deus. Aquelas que são puras, que dá para a gente ensinar a verdade, vamos tentando. Mas aqueles que ensinam essa mentira, Paulo diz, olha, cai fora, hein? Se afasta. Afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata. Então a igreja não é pequena, né? Que ele está fazendo a comparação aqui com a igreja de Cristo. Uma grande casa, não há só, há muitos utensílios, não só de ouro e de prata, mas há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Então, no meio do povo de Deus, teremos vasos de honra e teremos vasos de desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra, exemplificados aqui na figura do vaso de ouro, vaso de prata. Tem valor, são pessoas regeneradas do seu pecado, das suas convicções antigas, dos seus maus olhos, da sua incredulidade. Pessoas regeneradas por Cristo, ok? Vão se tornar vasos de honra. Para quê? Para enfeitar a casa? Não! Estando preparado para toda boa obra, para trabalho. Não existe isso de, eu não tinha, não senti o chamado de Deus. Não senti, não tem que sentir, você já foi chamado. Confia em Deus, confia em Cristo. Então é para você ser filho de Deus, é depois para você ser evangelista, é para você crescer como obreiro, é para você ir além o máximo possível, é para você coordenar grupos, é para você ensinar as pessoas, é para você ser mestre de muitos, e por aí vai. Não é para ficar lá ocupando espaço, como a gente fala, esquentando o banco dentro da igreja. Ou, como Paulo fala, enfeitando a casa. Não é o objetivo. É para ser um vaso útil para toda boa obra. Toda. Não é qualquer, é toda. Fuja das paixões da mocidade. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Fugir das paixões da mocidade. A gente pode pensar logo aí, em primeiro momento, dos namoros, né? Ah, aquela ligação entre homem e mulher, macho e fêmea, que pode existir logo no início da mocidade. Para Timóteo, isso ia ser, nesse momento, um embaraço. Seria um embaraço para ele. Algo que ia dificultar toda a boa obra que ele tinha para cumprir. Então, normalmente, as paixões da mocidade são paixões. Paixão é algo que passa. Vem, é intenso, dura um tempo, mas passa. Diferente do amor. Vem, transforma e perdura para sempre. Diferente, tá? Então, a expectativa dele é que esse menino não se deixe levar pelas paixões da juventude. E nós não temos apenas tais paixões dentro da juventude, relacionamento de homem e mulher. A gente tem também vários outros tipos de paixões, vários outros tipos de entretenimentos ou, deixa eu lembrar, distrações, tá? O jovem ele pode se entreter com muitas coisas. Tem gente que é apaixonado por futebol. Aí fica lá de manhã, de tarde, de noite na frente da TV, apaixonado por futebol. Quero ser jogador de futebol. Tem gente que é apaixonado por música, fica com o negócio ali o tempo todo.
quero ser cantor. Gente que é apaixonado por dança. Aí, TikTok, dancinha da moda, né? Dancinha da vez. Coisas da juventude. Normalmente são coisas levianas, são coisas que não trazem bons frutos para o futuro. E são coisas passageiras. Então ele está falando, Timóteo, não se atenta com isso. Você é um cara diferenciado. Você, você nem tem o direito. Você não tem o direito de ser um jovem comum, porque você é um homem separado para servir a Cristo. Você já tem uma autoridade sobre você. Ah, Lília, mas é porque Timóteo ia ser pastor e eu, que o máximo que eu quero chegar é ser obreiro. Da mesma forma, não se envolva com as coisas desse mundo, com as paixões do seu coração, as inclinações de um coração ainda perverso, se você não nasceu de novo. Porque se você nasceu de novo, seu coração não é corrupto, desesperadamente corrupto, enganoso. Não. O novo coração que o Senhor nos dá não é um coração enganoso, é um coração confiável, tanto que várias vezes ele fala que fala conosco no coração, porque nós temos um coração transformado. Não estamos falando daquele coração corrupto, enganoso, que é o coração daquele que não é nascido de Deus. Então, são dois corações diferentes. Quando a gente fala de coração, normalmente a gente tem uma má impressão a respeito do coração. Ele é enganoso, corrupto, é apaixonado, tá? Isso, coração mundano. Mas o coração daquele que serve a Deus, não, o coração transformado. É um coração tão confiável que o próprio Jesus fala que as palavras de Deus, o próprio Deus fala que as palavras dele serão escritas no coração. Então, não é porque esse coração é perdido, né? É porque o coração é transformado, tá certo? Mas, enfim, fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor, a paz. Bom, se você se deixa enredar pela justiça, pela fé, pelo amor e pela paz, dificilmente tu vai ter problema com irmão, com parente, com sogra, entendeu? Com vizinho. É só você seguir a justiça, não seja injusto com ninguém, que você não vai provocar a ira de ninguém. Viva as coisas pela fé, que você vai alcançar em Deus tudo que você quiser. Tenha amor para que você conviva com as demais pessoas, sem atritos, sem conflitos, assim como com paz. Com os que de coração puro invocam o Senhor. Como é que eu vou lidar com meu irmãozinho da fé? É assim, é com justiça, é com paz, é com amor, é com isso aqui, ensinando a fé. É assim que eu tenho que lidar com os meus irmãos, especialmente os irmãos da fé. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve estar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, manso, apto para ensinar. O objetivo maior é esse. Você tem que estar apto para ensinar, não vai lá procurar confusão, não. Se você achar espaço, ensine a verdade. Não, mas é que eu adoro Maria. Aí você pega a verdade e mostra. Poxa, quem morreu pela gente foi Cristo, o único intercessor, mediador entre Deus e os homens é Cristo, usando a palavra. Ah, mas eu adoro Maria! Começou a gritar, estardalhaço. Tá bom. Tem gente que não está apta a aprender. Você está apta a ensinar? Perfeito. Mas você vai se dar com pessoas que não estão aptas a aprender. Fazer o quê? Paciência, né? Azar o dela. Mas nós devemos ter paciência, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez.
a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer, o que o diabo quer. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos disciplinar mansamente, na paz, no amor, na fé. Vamos ensinar as pessoas. E quando a gente fala de disciplinar, é até mesmo imputar, às vezes, algumas punições ou uma palavra mais dura, uma exortação bem aplicada. Vamos disciplinar, para que a pessoa não saia da disciplina. Disciplinando com mansidão os que se opõem a ele. Ele quem? O Senhor. Na expectativa, na esperança, vamos disciplinar essas pessoas que se opõem a Cristo, na esperança de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, mas também o retorno à sensatez. O arrependimento para conhecerem a verdade. Eles conhecem a verdade? Pô, Deus que vai dar esse dom. A pessoa busca, ela recebe. Não é predestinação, é resultado. A pessoa busca, ela recebe. Dentro de nós temos uma alma sedenta que deseja buscar e então ela recebe. Deus é reativo. Nós temos de ser proativos e vamos receber da reação de Deus. É assim, bem simples, plantar e colher. Deus concedeu o arrependimento, vamos orar para que esse povo venha desenvolver arrependimento e vamos orar para esse povo retornar à sensatez, à mente pura, para que eles se livrem dos laços do diabo, para que eles se livrem dos pecados, para que eles se livrem das coisas, dos embaraços dessa vida, das coisas que os enredam, o lamaçal, o lodo, que é difícil de sair. Pois bem, eles têm que se esforçar para sair disso aí. Então, se eles tiverem uma mente pura, uma mente sã, isso vai acontecer. Porque os laços do diabo os prende para fazerem o que ele quer, o que o diabo quer. Então, percebemos aí, finalizando esse capítulo, o extremo cuidado de Paulo para com Timóteo, dando continuidade à igreja. Paulo nem sabia até onde tudo isso ia parar. Eu não acredito que ele soubesse. Houveram coisas que não foram reveladas a Paulo. A Paulo foram reveladas muitas coisas, inclusive sobre arrebatamento. Ele viu coisas no terceiro céu, das quais ele não teve autoridade para falar, não teve permissão para falar. Vem depois João, com revelações do Apocalipse, revelações sobre os novos céus, nova terra, a noiva de Cristo, coisas bem maiores até. A gente percebe que Paulo ele tem revelações para doutrinar a igreja e acalentar a esperança da igreja. Aí vem João e arremata. Vocês continuem aí esperando, porque o que vem depois realmente é maravilhoso. Paulo tem um papel, e aqui a gente está vendo que ele está desempenhando com todo zelo, com todo desvelo, o papel dele, que é de ensinar. E ensinou bastante para a gente hoje, eu tenho certeza disso. Nosso tempo está um pouquinho extrapolado, mas vou querer aqui ouvir pelo menos duas de vocês rapidamente, tá certo? E a segunda que eu chamar, já fica preparada, que aí você vai fazer a oração final, ok? Então, Fabiane, tá acordada ainda aí, Fabiane? Ah, Fabiane dormiu. Dona Cida, Deus, boa noite. boa. Eu não gosto de falar primeiro, não. Isso não é legal. A senhora é a voz da sabedoria. Se tem alguém que a gente quer ouvir aqui, é a senhora. É como eu falo na pregação, né?
quando eu estou evangelizando, né? A gente, e quando eu boto nos meus estágios também, a gente precisa, as pessoas precisam ler a Bíblia para ter o esclarecimento, né? Para não ser enganado, como Paulo diz aqui, né? Fugir das paixões, da mocidade, da justiça, a fé, e ser vaso de honra. Você está dentro da igreja, ser vaso de honra, vaso de desonra, né? Porque muita gente está dentro da igreja, né, ali sentadinha, mas é vaso de desonra, porque as pessoas olham, vê ali dentro da igreja e quando está do lado de fora faz tudo errado. E aquilo ali, as pessoas que não é firme, e até as que são firmes, aquilo ali causa algo, deixa eu ver, um impacto na vida da pessoa tão grande, porque nós somos o outdoor de Deus, a gente está levando a palavra dele, a gente tem como obrigação, eu digo às pessoas, a gente tem como obrigação ser vaso de honra dentro da igreja e fora da igreja. Né? Paulo fala aqui, né? A gente, como é o nome, tem que blindar a nossa fé, a gente tem que olhar, tem que tirar a malícia do nosso coração, a gente tem que ver, independente de ver pastor, obreiro, pessoas dentro da igreja, a gente tem que olhar para Deus. Ah, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Problema de fulano. A nossa, como é o nome, salvação é individual. O que fulano faz, o que fulano deixa de fazer, o que o pastor faz, o que o obreiro faz, é problema dele. Cada um vai dar conta de si. E é isso que eu digo. Leia a Bíblia. Na Bíblia, o livro é completo, né? A Bíblia tem tudo. Então, se a gente se desvia, está na igreja, né? Tantos anos, porque não adianta ter anos de igreja, mas os anos de igreja, eu creio. Ah, não conta? Conta sim que a gente está ali aprendendo. A gente não está esquentando o banco, a gente está ali aprendendo. Quando a gente vai para a escola, a gente está na faculdade, a gente está ali esquentando o banco. Se a gente está esquentando o banco, a gente não vai passar de ano. A mesma coisa na igreja. Se a gente está ali na igreja esquentando o banco, a gente vai para o inferno, vai não perder a salvação. Então, a gente tem que andar reto diante de Deus, porque os olhos de Deus passeiam sobre a terra, é Ele que nos fiscaliza. Ah, tá, eu vou fazer aquilo. Está com medo dos outros ver? E vem cá, e cadê o temor e o tremor que eu sim tenho respeito e tenho medo do juízo de Deus? Tenho sim que vai sobrevir sobre mim e sobre a terra. E cadê esse temor? A gente está ali o quê? Fazendo o quê ali? Dando mau testemunho? Porque o nosso comportamento vale muito, muito, porque quem está ali está nos observando. Seja como é o nome, seja quem está firme ou quem não está, está ali nos observando. Sim, fulano de tal fulano de tal, não, que nada. Eu vi outro dia ela fazendo algo que não é coisa de Deus. Então, pronto, a igreja é tipo uma escola. A gente está ali para ser aprovada, não é reprovada. Então, a gente tem que estar ali aprendendo a palavra de Deus e compartilhando dela, né, nos formando e sendo um bom aluno para no dia, né, do juízo a gente ser aprovado e não ser provado. Eu digo às pessoas, outro dia eu estava evangelizando, eu disse, olha, a palavra mais forte da Bíblia para mim é essa: afasta-te de mim, maldito, que eu não te conheço, tu que praticaste a iniquidade. Essa, para mim, é a palavra mais forte da Bíblia, porque eu estou na igreja, eu estou evangelizando, eu estou fazendo as coisas, e na hora que eu chegar lá, o próprio Deus dizer: afasta-te de mim, maldito, que eu não te conheço. Aqui dor, vai ser tremendo. Então, para mim, essa é a palavra mais forte na hora do juízo. É isso que eu vejo, né? A gente tem que ser vaso de honra e não de desonra. E se a gente conhece alguém com
desonra, vamos chegar para ele, porque ainda tem jeito para ele, né? Esse desonra ainda tem jeito, né? Vamos chegar, tentar, né? Ver, falar, tentar ensinar, né? Se ele quiser, bom. Se ele não quiser, fazer o quê? Sinto muito, mas a gente fez a nossa parte. Isso que ficou para mim. Perfeito, dona Cida. Tá vendo por que que a gente tem que ouvir a senhora primeiro? É assim. Rosa Tavares. E aí, Rosa, você tendo a acrescentar algo, mande ver e faz aí a oração final. Então, hoje eu estava evangelizando e aí teve um senhor que era testemunho de Jeová, só que eu não vi a pastinha dele com aquela pastinha, aquele kit. Passa para um, passa para outro, fala com o outro, e aí, quando eu vi, ele já estava ali, bem na minha frente, aí eu já fui abordando ele, não reparei a pasta. Aí ele já começou a querer argumentar comigo, ah, você sabe quem é Deus, você sabe como é o nome de Deus. Eu falei, ah, o senhor já tem religião, né? Então, tudo bem, Deus abençoe o senhor. O senhor já tem sua definição. Aí, eu não tenho como perder tempo, porque meu tempo para evangelizar é curto, entendeu? Eu faço assim, eu procuro aproveitar o máximo possível, então não tinha tempo para ficar argumentando com ele, já que ele estava tão definido. Então, deixa para outra oportunidade, com outra pessoa, porque eu tinha que ir, buscar e falar com quem realmente precisa, né? E não são poucas as pessoas que rejeitam a gente no momento que a gente aborda, que não quer, que já sabe, que já tem religião, e etc. Então, não tem como perder tempo. E ali podia, de repente, ir perdendo tempo com ele, que queria argumentar e fazer uma discussão besta sobre religião, não era nem sobre Deus, é sobre religião. Então, eu não ia entrar nessa. Já que podia estar no momento que eu estava com ele, perder tempo, passar uma pessoa que realmente estava precisando só de uma palavra para se converter. Aí, né? Ficar em pé, num sol de 4 horas, um sol na cara, engiando os olhos, e para ficar perdendo tempo, não tem condição. Eu não gosto de perder tempo, eu sou muito objetiva. E deixei ele lá, liberei, cortei conversa e parti para outra, porque não dá mais condição para isso, não. Até porque eu já cresci numa família assim, de várias religiões, várias cabeças, gente que só ficava discutindo sobre Deus, sobre Jesus era espírita versus católicos versus recém-convertidos evangélicos. E hoje, quando vai procurar tantos argumentadores, tantas pessoas cheias de opinião, tá todo mundo aí. Tem uns que bebem, uns que tá afastado do evangelho, outros que tá meio lá, meio cá, outros que não mudou, continua espírita e cego mais do que nunca. Quer dizer, oportunidade, falta de oportunidade de ouvir a palavra não foi, porque teve pessoas também para pregar. Então era só muita discussão e hoje em dia vai procurar ninguém, nenhum desses argumentadores está salvo, está aí perdido e a maior dificuldade para trazer, ah, eu sei, Jesus, ama Jesus aqui no coração, mas o entendimento, a mente que faz obedecer, raciocinar, é bom? Nada. Então, eu tô fora porque eu já cresci no meio disso e, sinceramente, eu acho isso muito, me dá nojo. Muito nojo de sentir, assim, ver que a pessoa fica perdendo tempo querendo debater por causa de vaidade, né? Querendo aparecer, sei lá, mostrar, sei lá o quê, de entendimento, porque entendimento essas conversas e questões não vai fazer ninguém entrar no céu. O que faz a pessoa entrar no céu é se arrepender e ser revelada a palavra de Deus para ela. A simplicidade e a humildade da pessoa para Deus se mostrar para ela. Então, se não for assim, para que perder tempo? E aí, vida que segue, né? E vamos evangelizar quem realmente precisa e vigiar ao mesmo tempo cada situação da nossa própria vida. Que hoje eu fui lendo no ônibus o jornal. Eu sempre levo um jornalzinho assim, né, para estar conversando, passando para um e outro. E aí eu li no jornal, vi ali que Dona Cristina estava falando sobre um texto. E você, que é a pessoa que tem que mudar, né? Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, mas Jesus, ele é perfeito. Ele é o Senhor, ele é perfeito, né? Ele não mudou o amor, a forma que ele trata as pessoas, o carinho, o amor que ele tem para com a nossa alma, né? O empenho que ele faz, a paciência, a longanimidade que ele tem para salvar, até as últimas das últimas. Mas a gente tem que mudar.
Jesus não muda, a santidade dele não muda, a grandeza dele não muda, a fidelidade dele não muda, mas a gente tem que mudar, porque a gente, quando não muda, piora. Então, a gente não pode ser o mesmo hoje que foi ontem. Então, se tem um defeito, algo que é feio dentro da gente, tem que estar procurando eliminar e se parecer mais com Cristo, né? Evoluir espiritualmente, crescer, deixar essas coisinhas feias de que é inerente ao ser humano, ao homem mortal, a velha criatura e ser mais parecido com Cristo. Foi o que eu entendi na pregação que ela fez ali na meditação que ela fez ali no jornal. E aí, o ponto-chave disso era negar-se a si mesmo, que a gente só começa a mudar, Deus só começa a agir quando negamos a nós mesmos. E isso está na minha mente até agora, assim, tipo, um farol. A palavra ficou ali, aquela palavra, negar-se a si mesmo. Então, a gente pega a palavra, guarda e começa a trabalhar em cima disso. Isso é fé, isso é buscar salvação, isso é estar em comunhão com Deus, segurar aquilo que ele falou, porque ele diz o quê? Que a gente tem que, aquele que guarda, né? Aquele que guarda as minhas palavras. Então, guardar e praticar, meu Deus. Eu estou me avaliando em cima disso aqui, negar-se a mim mesmo. O que que eu tenho que negar? Então, vamos começar a negar. A tarefa da semana é negar, porque tem muita coisa para a gente fazer, né? Vigiar mais, ou orar mais, ou jejuar, e o negar está em cima disso também, que é a vida cristã intensa, é de mudança, a mudança de água. Sai um, vem outra coisa, vem uma palavra e edifica, aí já vem outra coisa, porque a gente sinceramente, somos imperfeitos demais. E Deus tem misericórdia e paciência. Mas a gente tem que se esforçar, né? Não é à toa que a palavra diz que a gente toma o reino dos céus com violência. E violentar a gente é negar. Enfim, então vamos orar, porque não está fácil para ninguém. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor possa ter acesso cada vez mais a cada um de nós. Que o Senhor fale forte mesmo, porque o Senhor repreende a quem o Senhor ama. E o Senhor sabe a luta que a gente passa e as dificuldades. Que o Senhor abençoe também grandemente a cada novo convertido, porque no início meu Deus, é complicado para um novo convertido, principalmente quando ele é fraco, quando ele até tem boa intenção, mas é cercado de pessoas. Se ele não for firme e forte na tua palavra, ele não permanece. Então, são muitos os novos convertidos, é, no presídio, nas comunidades, até mesmo nos palacetes, nas mansões, em altas posições governamentais, tem novos convertidos aí. E tem tanta gente precisando ser edificada, que o Senhor revele para ela a tua vontade, que o Senhor chame a atenção dela, como tem chamado a nossa, porque só vai achar quem buscar, só vai receber quem pedir. E tem tanta gente aí precisando ser edificada, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que somos um pouquinho mais antigos na tua presença, mas tem pessoa que está chegando agora. Então, cuida de nós, cuida do teu povo. Tenha misericórdia daquelas pessoas que estão no meio da guerra, dos servos do Senhor que também está lá, para tudo ou nada, para o morrer, para o viver e para salvar. Que o Senhor seja com eles, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão oprimidos em cativeiros, seja jovem, seja idoso, até mesmo animal, meu Deus, porque o mundo está cada vez pior, muita perversidade, muita maldade, e tem tanta gente sendo afligida, sendo maltratada, dentro de casa, nos hospitais, pessoas sofrendo agressões e maus tratos. Ouve o socorro dessas pessoas e salva elas, Senhor Espírito Santo. Guarda também cada pastor, bispo, servo do Senhor que está espalhado por aí, as igrejas, os templos de serem invadidas, do seu povo ser agredido. Não tem jeito, a tua palavra diz que isso iria acontecer, mas que o Senhor tenha misericórdia e que se isso vier a acontecer, algum de nós sermos mortos pela tua palavra, por pregar o Senhor, que venhamos estar firme, meu Pai, e que o Senhor nos receba, porque o ser cristão é isso, é saber que não tem o amanhã, nós só temos o hoje, temos o agora, e se for preciso morrer por causa do Senhor, seja lá por que motivo for,
por qual situação for, a gente tem que permanecer firme. Nos ajude a permanecer firme, a não olhar para trás, não ser covarde, não amarelar e ficar firme, meu Pai, na tua presença, confiante no Senhor. Prepara a nossa mente, fortalece a nossa mente. Em nome do Senhor Jesus, abençoa a reunião de quarta-feira que venha encher toda a tua igreja. Prepara os teus servos, usa a boca deles como nunca e que venhamos sair de lá cheio para salvar ao abrir a nossa boca para falar com quem quer que seja e com quem o Senhor mandar. Eu te agradeço por tudo, pelo dia, pela luta, por cada pessoa aqui dessa meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É isso aí, pessoal. Amém. Graças a Deus e até a próxima meditação. Por hoje é só. Deus abençoe. Uma excelente noite aí, um excelente descanso, uma quarta-feira abençoada. Em nome de Jesus.